Estamos ministrando no Evangelho de Marcos e o tema da mensagem hoje é uma lâmpada debaixo da cama. Aliás, é uma pergunta, né? Uma lâmpada debaixo da cama? Esta colocação de Jesus, e é uma referência ao verso 4:21, onde Jesus faz a seguinte pergunta: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Bem, essa colocação de Jesus vem depois de ele ter contado a parábola do semeador. E ainda depois de tê-la explicado para os discípulos em particular. Logo, por isso, o que vamos ver hoje, Jesus terá dito apenas aos seus discípulos e não à multidão. E, como já dissemos, Marcos é muito sucinto no evangelho que leva o seu nome. Ele registra as seguintes palavras de Jesus. Na realidade, é uma pergunta que Jesus faz, e é a que eu acabei de ler. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Todos sabemos que na época de Jesus não existia luz elétrica, né? Então, o que existia era uma lamparina. Lamparina, na época de Jesus, funcionava com azeite. E não muito antes desses dias, no início do século passado, eu era menino, não era bem no início, mas na metade do século passado para frente, eu tive a oportunidade de ver muito uso de lamparina na cidade onde meus pais nasceram, e de vez em quando eu ia lá. Na roça nem se fala. Naquela época se usava uma lamparina de querosene. Já não era mais o óleo, ou melhor, o azeite, que é o que eu creio que era usado no tempo de Jesus. Creio não, era isso que era usado. Não obstante, nós queremos examinar estas palavras dentro de um contexto maior, que é o registro que encontramos em Mateus capítulo 5, versos 14 e 16, onde temos o registro das mesmas palavras, mas bem mais amplas do que aqui registradas. Mateus 5, 14, 16, Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, nesse texto que acabamos de ler, Jesus afirmou: vocês são a luz do mundo. Para entendermos melhor as palavras de Jesus, é preciso que a gente recue ainda mais, e queremos examinar agora no Evangelho de João, não a primeira palavra, mas as primeiras palavras de João apóstolo, quando ele escreveu o que está registrado no capítulo 1, versos 4 e 5.
João afirmou acerca de Jesus: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Antes de continuar, é importante dizer que quando o texto diz a vida estava nele, não quer dizer que ele tinha vida, mas que ele era a origem da vida. Então a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto fala da natureza de Cristo. Nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens. E a luz de Jesus é uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não podem prevalecer contra ela. Durante seu ministério, no capítulo 8 deste mesmo Evangelho de João, nós lemos o seguinte: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, aqui ele mesmo declarou ser a luz do mundo. E ele afirmou que quem o segue não anda e não andará em trevas. Pelo contrário, ele terá a luz da vida. É a luz que tem o poder de conceder vida a todo aquele que o segue, porque creu nele. Ninguém pode seguir a luz que é Jesus, a menos que tenha crido na luz. Também Jesus explicou no capítulo 12 de João, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Nós dissemos anteriormente que quem segue a luz não anda nas trevas, mas que terá a luz da vida. E aqui ele diz: aquele que crê em mim não permaneça. Ele diz: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. É impossível você continuar a viver nas trevas depois de ter a luz que é Jesus. Um pouco antes, Jesus disse também, em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele era aquele que poderia, e como pode ainda hoje, conceder luz. E ele era a luz de Deus que brilhava no mundo de trevas. Mas na oração que ele fez, e que está registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, quando orava pelos seus discípulos e também por nós, Jesus disse: já não estou no mundo. Parece estranha essa declaração, já não estou no mundo. Muitas vezes no Evangelho de João, especialmente as últimas palavras dele, antes dele ir à cruz, ele fez declarações de coisas que estavam prestes a acontecer, como se elas já tivessem acontecido. E aqui nós estamos diante de uma delas. Ele está orando e ele está dizendo ao Pai: já não estou no mundo. Mas ele, se referindo aos seus discípulos, continua no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Eu não estarei mais aqui,
E Jesus já se considerava fora do mundo. Mas ele disse que os seus discípulos estariam no mundo ainda, enquanto ele iria para o Pai. Também depois, logo após a sua ressurreição, Jesus disse a eles, Jesus lhes disse, outra vez porque ele já tinha dito anteriormente, quando apareceu a primeira vez, aqui já é a segunda vez. Então, Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Só que aqui ele acrescentou algo mais. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, da mesma forma como eu vim enviado pelo Pai, eu agora estou enviando vocês. É por isso mesmo que nós somos chamados a manifestar a luz de Jesus ao mundo. Jesus afirmou, vocês são a luz do mundo. É algo realmente muito sério essa declaração de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Como? Ele mesmo havia dito, eu sou a luz do mundo. O Evangelho de João começa dizendo, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E agora ele diz, vocês são a luz do mundo. Ele acrescentou ainda, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nós vamos ver agora um slide de não bem uma cidade, mas uma vila situada no alto de um monte. Por incrível que pareça, eu não consegui achar uma imagem de uma cidade grande, mas achei esse lugar que os irmãos podem ver é um lugar pequeno, mas esse lugar pode ser visto de qualquer lugar na redondeza que está bem abaixo, e é impossível esconder uma cidade ou uma localidade ou até mesmo uma vila que tenha sido edificada no alto de um monte. Mas Jesus disse, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. A nossa luz não é luz própria. Assim como a lua não tem luz própria, mas a luz da lua, ela é o reflexo, ela recebe a luz do sol. Assim também, nós não temos luz própria. A luz que é em nós é o próprio Senhor Jesus, que veio viver em nós. E é o seu Espírito que nos foi dado quando cremos em Jesus. Então, a nossa luz continua sendo Jesus. Ele vive em nós para ser visto e conhecido por todos através de nós. Por isso, continuando, Jesus acrescentou, nem se acende uma lamparina, trazendo isso para o contexto atual, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. No Evangelho aqui mesmo, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Mas como a luz de Jesus pode ser vista em nós? Jesus respondeu a esta pergunta dizendo, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. A única maneira de Jesus ser visto em nós
é quando nós manifestamos as obras que caracterizaram a vida de Jesus. E o que ele está se referindo especialmente às suas virtudes, aquelas virtudes que nós encontramos no Espírito de Deus, que nos são dadas porque temos crido em Jesus e ele representa Jesus em nós. Mas a luz de Jesus brilha em nós quando deixamos que ele viva a sua vida em nós. Temos dito isso aqui milhões de vezes. É claro que é uma hipérbole, estou exagerando, mas dizemos sempre isso. E é isso que diz a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Ele diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Os irmãos devem convir que é algo muito sério. As minhas palavras devem ser as palavras de Jesus. Ou seja, o que ele está dizendo é que eu devo viver por meio dele. Que eu devo viver de tal maneira que aquilo que eu falar seja o que Jesus falaria. Aquilo que eu falar deve ser a expressão do que Jesus fala, do que Jesus quer falar. E aquilo que eu fizer deve expressar a atitude que Jesus teria de forma prática na situação que eu e você vivemos. E ele diz que então, quando tudo o que eu e você fizermos, em palavra, em ação, que nós devemos fazer em nome dele. Ou seja, como se ele fizesse. E devíamos então, porque não é algo que eu faria por mim mesmo, mas eu faço e você deve fazer. Quando eu digo eu faço, é o que o texto está dizendo que eu e você devemos fazer. Nós devemos fazer porque fazemos nele, devemos dar graças a Deus, o Pai, através de Jesus. O texto que mais me impressiona é o de na primeira epístola de João 4:9, que declara o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Preciso repetir isso, não tem como deixar de repetir. Não há como viver o ensino de Jesus sem ele. Não há como viver nenhum ensino de Jesus, a menos que nós deixemos que ele viva em nós. Não é sem razão que ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É uma negação de si mesmo, você não vive a sua vida. Você não fala o que quer, a sua carne. Você não faz o que faria, mas você busca dizer aquilo que é coerente com a pessoa de Jesus, com o seu ensino. Você vai fazer aquilo que é coerente com o que ele faria no seu lugar. A luz de Jesus brilha em nós quando vivemos o amor que Jesus viveu e ordenou que nós vivêssemos. João 13, 34, 35. Ele disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Esse mandamento era novo, era antiguíssimo.
Como é que Jesus disse que ele era novo? E o apóstolo João, quando escreve a sua epístola, ele reafirma a mesma coisa. E ele afirmou, assim como eu os amei. Isso é novo. O mandamento sempre existiu, mas ninguém até então tinha vivido isto. Ele disse, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então não se trata de um mandamento antigo, mas é novo. Novo por quê? Porque até hoje, até aquela data, ninguém tinha vivido dessa maneira. E ele acrescentou nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Esse amor que Jesus teve pelos seus discípulos, e o próprio Evangelho de João diz que, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. E o que aconteceu no fim? Ele foi traído, ele foi negado, foi deixado só, e nem por isso deixou de amar os seus discípulos. E ele diz que nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Não que já estava determinado que Judas haveria de traí-lo, mas Deus, na sua onisciência, previu que isso aconteceria, e Deus previu o coração de Judas, e Jesus disse de Judas que quem o havia entregue, no caso era uma referência a Judas, na sua conversa com Pilatos, ele disse que quem o havia entregue tinha pecado maior do que Pilatos. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Amar não é um sentimento. E aqui reside o problema maior. Eu não sinto amor por fulano. Amar é, sobretudo, uma escolha. Eu escolho amar porque Jesus mandou que eu ame. Então, como eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, eu não tenho outra escolha. A menos que eu escolha não ter Jesus, escolha não andar com Jesus, não viver nele, nem por meio dele. Mas se eu e você somos dele, temos o seu Espírito, só temos uma alternativa: amar. Eu disse que era uma escolha, não um sentimento. Você, para amar uma pessoa, não tem que sentir, você tem que escolher amar. É por isso também que Jesus disse que nós devíamos orar por aqueles que normalmente o mundo odeia, porque quando alguém faz um mal para alguém que não conhece a Deus, a tendência é revidar. Mas Jesus disse que nós devíamos orar por eles e por aqueles que nos perseguem. E foi isso que ele fez, né? Agora, e o sentimento? O sentimento vem quando eu obedeço, quando eu escolho amar, quando eu oro abençoando a pessoa, quando eu oro perdoando a pessoa primeiro e abençoando a pessoa e pedindo que Deus a perdoe e abençoe.
Se tem alguma dificuldade de amar, eu peço que Deus me capacite, mas só pelo fato de você escolher e já começar a orar pela pessoa, o amor de Deus vai fluir em você. Então, a obediência ao ensino de Jesus sempre precede o sentimento. Isso por uma razão muito simples. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos vida. Nós recebemos a luz de Jesus, recebemos vida, e recebemos dele o seu Espírito, e recebemos dele a capacidade de amar, como ele amou. Romanos 5:5b diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, eu e você já recebemos. Se temos Jesus, se temos o seu Espírito, nós temos em nós o amor de Deus. A única coisa que impede que eu e você amemos são as reservas que a gente tem em relação àqueles que nós não queremos amar. A minha mente se recusa a amar. É por isso que a nossa mente precisa ser renovada, para que nós entendamos que, uma vez em Jesus, eu devo agir e proceder exatamente como Ele manda. Isso não implica em ser perfeito. Eu e você vamos errar, vamos falhar, vamos muitas vezes mesmo, nós vamos errar. Vamos dizer coisas que não devíamos dizer, vamos fazer coisas que não devíamos fazer. Mas sempre que isso acontecer, existe uma coisa que chama perdão. E perdão é para pedir. É para reconhecer que não era isso que eu devia ter feito. Não é isso que devíamos ter dito. E quando fazemos isso, nós somos restaurados. Deus continua sendo glorificado, porque nos humilhamos diante dele, diante daqueles a quem ferimos e magoamos. A luz de Jesus brilha em nós quando nós preservamos a unidade do Espírito no corpo de Cristo. Em João 17, 22, 23 e o verso 26 dizem assim, são palavras de Jesus ainda na oração que ele fez e que está registrado no capítulo 17 de João. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Que glória é essa? É o Espírito de Deus. Para que sejam um. Nós só podemos ser um pelo Espírito de Deus. É Ele que nos une uns aos outros. É Ele que nos torna membros do mesmo corpo. Então Jesus, orando, disse, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade caracteriza unidade de propósito, unidade de coração, unidade de mente, implica em ir na mesma direção, implica em ter os mesmos alvos, os mesmos objetivos, mesmo sendo como somos pessoas diferentes em vários aspectos, com personalidades, características próprias que cada um de nós tem.
mas essa unidade é realizada pelo Espírito de Deus, não é pela nossa mente. Então é algo no nível espiritual. E nós, se temos o mesmo Espírito, devemos agir de conformidade com a direção do Espírito. Isso implica em andar no Espírito. Significa andar em Jesus e com Jesus por meio do seu Espírito. Então Jesus continuou: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Com que finalidade? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Como é que as pessoas vão ver Jesus? Através da unidade do corpo de Cristo. Andando juntos, fazendo as coisas juntos, estando juntos. Eu creio que falta muito em nós como igreja o entendimento que devemos fazer as coisas juntos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. No verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecido, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. E eu neles esteja. A fim de que o amor com que me amaste, o amor do Pai pelo Filho, esteja neles, ou seja, em nós. E Jesus diz, e eu neles esteja. Tudo isso nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, que representa Jesus e através de quem Jesus vive em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, isso para explicar o que eu coloquei inicialmente, a luz de Jesus brilha em nós quando preservamos a unidade do Espírito no corpo de Cristo. Efésios 4, 1 a 3, o apóstolo Paulo escreve, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, ele estava na prisão, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz, suportando uns aos outros em amor. Esse suportar não é aquele suportar pejorativo. Ah, eu suporto fulano, mas eu aguento. Mas ele é difícil, né? Não, suportar é dar suporte mesmo. É sustentar as pessoas que são frágeis, são falhas, são... Alguém falou vulneráveis aí? Sim. Pessoas fracas. Pessoas que precisam desse sustento. Sustento em oração, sustento em ter paciência, em longanimidade, com o fruto do Espírito, né? Por isso que ele fala com humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade, em poucas palavras, significa ter um pavio bem longo e não um pavio curto, né? Suportando uns aos outros em amor. Mas ele diz no verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como pastor, cabe a mim apagar muito incêndio. Porque o inimigo está sempre aprontando para colocar uns contra os outros.
para levar as pessoas a terem uma dificuldade enorme de relacionarem-se com A, B e C. E a gente tem que dar tempo, esperar, e para não destruir pessoas, para não destruir a obra de Deus, porque o trabalho de Satanás é esse. Eu vim para... Jesus disse que... Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. A luz de Jesus brilha em nós quando fazemos a diferença no meio de uma geração perversa e corrupta. Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem murmuração, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Nós temos que entender que não temos que nos conformar ao mundo, mas temos que fazer a diferença no mundo. Só por meio dele. Impossível você fazer isso, fazer a diferença, se não por meio dele. Há determinadas pessoas, principalmente muito imaturas, que querem ser como as demais pessoas e não querem ser pessoas diferentes, para que elas possam ser aceitas no grupo, principalmente pessoas mais novas, que estão sendo formadas, elas querem ser aceitas, querem ser acolhidas, querem ser amadas, mas a palavra de Deus diz que não podemos baixar o padrão. E se eu errar, mais uma vez eu vou pedir perdão. E pedir perdão não é uma coisa fácil não, viu? É muito difícil você se humilhar e dizer, olha, eu errei, falhei, deixei de dar um testemunho correto daquilo que eu deveria ter feito em Jesus. Jesus jamais faria isso que eu fiz. Mas o que a Bíblia ensina é que eu e você devemos brilhar como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É interessante que isso foi dito há tantos séculos atrás. E as coisas não são nem um pingo, não são nem um pouco diferentes do que nós vivemos hoje. O ser humano é o mesmo. Desde a criação, desde a queda até hoje, é a mesma coisa. A história se repete vez após vez. A luz de Jesus brilha em nós para a glória do nosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não se trata de distribuir bens, ainda que isso esteja implícito,
Mas não é as boas obras de caridade, como dizem muitos. Mas está falando de viver o ensino de Jesus, de viver a palavra do Senhor. Isso requer uma dependência total dele. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 12, diz assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Quem são os gentios aqui? Trocado em miúdos, gentios são os incrédulos. Para que quando eles os acusarem de malfeitores, e não falta quem aponte o dedo, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que dia é esse dia da visitação? É o dia que eles se converterem. E talvez venham converter-se por causa das boas obras, por causa da prática do ensino de Jesus, que vai levar muitos a realmente verem que tem algo diferente em nós. Não porque sejamos em nós mesmos pessoas melhores do que qualquer outras, mas porque Jesus, que é perfeito, está em nós. Por isso Jesus disse: para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E Pedro disse: observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Foi por isso que Jesus perguntou: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Mas Jesus disse ainda: porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Bom, o contexto em que Jesus disse isso é quando ele está falando sobre a luz. E o contexto é que nós somos a luz do mundo. E essa luz não pode ficar escondida, mas deve ser revelada, deve ser manifesta. Bem, como dissemos inicialmente, tudo indica que o que acabamos de ver foi dito por Jesus, em particular aos discípulos de Jesus e não à multidão. Assim, estas palavras podem ser mais bem compreendidas se examinarmos ainda no Evangelho de Mateus, onde Jesus disse a seus discípulos, agora Mateus 10, 26b e 27. Pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu sei que isso tem duas aplicações. Uma aplicação negativa. Não há nada que você possa fazer escondido que um dia não vai ser trazido à luz. Mas Jesus não disse nesse contexto aqui, porque ele acrescentou: o que eu lhes digo às escuras só para vocês, se referindo aos seus discípulos, repitam a plena luz. As minhas palavras devem ser ditas a todas as pessoas possíveis, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. É uma forma de dizer: o que eu estou dizendo só para vocês, vocês devem divulgar para todos. Isso nos faz saber que tudo que Jesus disse aos seus discípulos em particular deve ser proclamado em todos os lugares. Mas Jesus arrematou dizendo outra vez: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós proclamamos as palavras de Jesus, falando sim, mas, sobretudo, vivendo as palavras dele. Eu quero que você entenda que eu e você precisamos desistir de nós. Desistir de viver na nossa força, no nosso esforço. Só um meio de vivermos Jesus. Abrindo mão da nossa vida para que Ele viva a sua vida em nós. Será que alguém traz uma lamparina, concluindo, para que seja colocada debaixo de um cesto ou na cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Que o Senhor nos ajude a ser a luz do mundo. Que o Senhor nos ajude a viver tal como Ele viveu. Não que tenhamos a pretensão de fazer isso por nós mesmos. Eu não tenho qualquer expectativa a meu respeito. E se alguém tem alguma expectativa a meu respeito, está totalmente enganado. Talvez poucos aqui me conheçam como a Ana Bia me conhece. E ela sabe quem eu sou. E eu posso dizer que de mim mesmo não há bem algum. A minha carne é a mesma de todo ser humano. A não ser o que sai de bom não vem de mim. É o Senhor. E eu me alegro e me regozijo que Ele possa usar pessoas como eu. Porque não me sinto nem um pouco digno em mim mesmo. Aliás, não sinto nunca uma pessoa digna em mim mesmo. Que Deus nos ajude a ser e a viver nele, por meio dele e para a glória dele. Amém?